Olá, boa tarde. Então, já me estão a ouvir? Tudo ok? Ainda estão aí todos a entrar. Lara, Marta, Mafalda, tudo ok? Sim ou não? Ah, ok. Estava a ver se estava tudo. Ah, ok. Estão a entrar todos agora, exatamente. Exatamente. Maria está aqui, sim senhora. Ora bem, escrevam aí no chat boa tarde, pelo menos. Ah, ok, Liliana. Estava a ver. Ok, likes, já tenho muitos likes. Estão a ver a imagem direitinha, deixa-me editar, senão eu acho que isto. Ok. Ora bem, como já foi colocado lá uma mensagem no grupo do WhatsApp, hoje é a vossa última semana de formação, portanto, atenção às datas, atenção aos timings, não se atrasem, ok? Portanto, não se esqueçam que tem aquela data de validade para terminarem o curso, a formação. Depois, obviamente, depois na aula de quinta-feira, vamos demorar bastante, vamos terminar depois das 8. Vou-vos tentar ajudar também no módulo seguinte, que é para vocês perceberem o que é que têm que fazer, ok? Na parte seguinte. Começarem também já, comecem desde já a falar com o vosso gestor, secretaria, questões, a ver qual é o próximo passo também depois de terminarem este módulo. É claro que depois das avaliações, portanto, só passam para o módulo seguinte, depois de terminarem também, não só a aula de quinta-feira, depois aquelas duas avaliações, depois já sabem que têm aquela semana a mais, aqueles 5 dias no mínimo a mais, ok? Para quê? Para terminarem, se tiver alguma aula em atraso. Importante também é perceberem que, a partir do momento que terminarem, obviamente não é para deixarem de lado este módulo, ou seja, vocês vão passar para um módulo seguinte, um módulo que vos vai ajudar na ligação com a parte depois de terem que ir à escola fazer o simulador, etc. Portanto, a ligação com a prática, ok? Mas após essa ligação com a prática, ou seja, durante essa ligação com a prática, que vão ser aulas de meia hora, algumas 45 minutos, ou vocês ao entrarem, não se esqueçam de continuar a fazer testes, e agora sim testes gerais, okay, do MCOM, perceberem qual é o tema que estão a errar mais, irem a essa aula, reverem a aula, lerem as perguntas, fazerem testes temáticos. Portanto, não é para vocês passarem, por isso é que as próximas aulas é só meia hora, 45 minutos e palavras-chave. E para quê? Vocês vão lá entrar e aproveitam para ir fazendo testes também ao mesmo tempo que entrem. Portanto, não percam este hábito de estar aqui a hora e meia, 2 horas, perderem mais ou menos estas 2 horas, 2 horas e meia para fazerem uma aula, ok? Portanto, não parem de estudar, certo? Ora bem, vamos terminar hoje o tema 3 e vamos já dar o tema 4, ok? Vamos já adiantar um bocadinho da aula para amanhã. Porquê? Porque amanhã é uma aula complexa também, super comprida, então vamos... não, os diretos, Liliana, os diretos acabam quinta-feira. Os diretos acabam quinta-feira, acabam com o MCOM 17. Depois, continua a existir a possibilidade de vocês entrarem na Drivebox e reverem as aulas, ou carregarem no link e ter lá as aulas todas, ou irem ao grupo do WhatsApp e pesquisarem as aulas. Se tiverem alguma dúvida, perguntarem. Eu tenho dúvidas na cedência de passagem, qual é a aula? E nós vamos dizer-vos, olha, vais ali, é o MCOM X, está no dia X, está na mensagem dia X, ok? Por exemplo, ok? Portanto, é importante vocês depois continuarem a fazer testes. Agora, diretos terminam, ok? Para a vossa turma, para a vossa formação, diretos, termina quinta-feira, ok? Está bem, obrigado. Tenho que um colega meu a dar-me um recado. Ok? Perceberam? Portanto, em termos de direto, tem depois o grupo do WhatsApp para meterem prints de perguntas, para fazerem as perguntas que quiserem, para perguntarem qual é a aula que responde a isto, aquilo, etc. Ok? Sim, Júlio, para fazer as avaliações, junto das avaliações tem lá o vídeo com as palavras-chave. É só vocês entrarem, verem o vídeo à aula, ok? Registram as palavras-chave e desbloqueiam a avaliação. Está bem? Portanto, última aula é a quinta-feira em direto com vocês. As duas avaliações têm lá vídeos que vocês têm que ver, como foi na avaliação 1, também tinha lá um vídeo, ou como foi a avaliação do MSR, tinha lá um vídeo com as palavras-chave. Ok? Certo? Vamos iniciar. Pronto, já demos aqui também 5 minutos de delay. Vamos começar com calma. Vamos falar brevemente aqui. Júlio, se estás a fazer carro, normalmente são as 30 perguntas.
Se estiveres a fazer moto, o normal é que seria de 40. Tu és moto, Júlio? Não, Maria, é tudo na Drivebox. É condução, é na Drivebox. Simulador é que é na escola. Então, Júlio, para ti é diferente. Tu não vais ter é condução. Tu depois de terminares essas avaliações, vais ter que ser colocado num grupo, ou seja, vai ser atribuída uma turma na Drivebox, que vais ter mais 4 aulas extra, que são as tais 4 aulas específicas de moto. Portanto, quando terminares, falas com o teu gestor. Se não tiveres acesso, senão o teu vai aparecer MDE, que é as 4 aulas de moto que tens que fazer. Matilde, é 5 dias, foi o que nós dissemos, eu já não me lembro a data, porque já tive outra turma a iniciar. É 5 dias, até 5 dias após a data da última avaliação. Portanto, vês a data da última avaliação, não sei se é sábado. Se a data da última avaliação for sábado, tens de contar 5 dias no mínimo para a frente. Ok? Eu já não me lembro, não sei se alguém apontou a data, se alguém se recorda da data que eu disse. Se alguém tiver aí, pode escrever nos comentários. Na altura, no MSR, eu disse-vos a data. Ok? Mas agora também já não sei, de cor, como é óbvio. Para não estar a dizer as neiras, não posso estar aqui a repetir, não é? Portanto, o normal é 5 dias no mínimo para a frente. Ok? Pronto, no mínimo 5. Normalmente a gente posso dizer que damos até 7. Portanto, a partida será deste sábado até o outro sábado a seguir. Mas já sabem, quem não terminar, aparece a tal mensagem do extra. 10 euros dá mais X dias. Quem terminar, elas ficam sempre libertas para verem até irem a exame quantas vezes quiser. Ok? Pá, já não me recordo. Certo? Pronto, mas é contarem mais ou menos e contem até 5 dias após. Opa, se estamos a falar dos tais 5 dias e é sábado, é dia 21, estão a dizer que é até dia 1, portanto deve ser até sábado, dia 1. Portanto, sábado 22, reparem, são os tais 7 dias. Mas sim, se for os tais 5, é só até dia 26 ou 27. Ok? Portanto, nunca até dia 25, de certeza, Maria. Ok? Portanto, deve ser 1 de março. Deve ter sido 1 de março. Deve ter sido a data que eu disse. Ok? Pronto, lá está. Que até dá mais que 5 dias. Ora bem, vamos iniciar então. Depois ainda vamos falar mais nisto. Ok? Certo? Pronto. Temos mais 2 aulas para vos tirar algumas dúvidas sobre o procedimento seguinte. Ok? Vamos iniciar. Fixe. Fixe. Ok? Pronto. Vamos então iniciar. Primeira coisa. Guia de aulas. Bem-vindo ao módulo 14. Oh, desculpem. Já me estou... Bem-vindo ao módulo 15. Unidade 3 e 4, motociclos, segurança e condução defensiva. Como eu disse, vamos terminar a unidade 3, e vamos já dar a 4, ou seja, vamos dar o início já à aula da manhã, vamos adiantar, porque a aula da manhã é super extensa. Vamos começar por falar para os veículos de 2 rodas, falando também na adaptação da condução às características dos motociclos. Portanto, porquê? Porque, como no caso do Júlio, está a tirar mesmo mota, ok? Mas mesmo vocês que estão a tirar ligeiro, ok? Vocês vão ter, a lei vai-vos permitir conduzir algum tipo de veículos, de alguns motociclos, ok? Portanto, o que é que acontece? Para vocês terem uma noção da característica desses veículos, nós vamos dar-vos aqui algumas regras específicas para os motociclos. Porque mesmo que vocês não saibam andar de moto, mesmo que não tenham equilíbrio, tirarem a carta de ligeiro, como vocês vão ver na aula 17 que vamos falar nisso, vocês vão poder conduzir um determinado tipo de motociclos. É claro que vai depender da cilindrada. Mas vão poder conduzir algum tipo desses motociclos. Ok? Portanto, é por isso que também vamos falar aqui. Depois, para além destas regrazinhas dos motociclos que vocês estão a ver aqui, vamos falar também na segurança ativa e na segurança passiva. Portanto, segurança ativa e passiva. Saberem que tipo de segurança é isso, o que é que faz parte da ativa, o que é ativa, o que é passiva e os elementos que fazem parte. Portanto, vamos continuar a falar um bocadinho daquilo que terminamos os sistemas de retenção, o cinto, o airbag, a cadeirinha, se isso é ativo, se é passivo, o que é ativo, o que é passivo.
ok? E depois ainda vamos falar em algo que foi falado quando demos o MSR, que é a comunicação, a condução defensiva, ou seja, aquilo do civismo. Okay? E é aí que vamos terminar a nossa aula. Como vocês estão a ver aqui, eu vou agora passar aqui para o vídeo. Pronto. Desculpem, aqui como vocês estão a ver, nós ainda não temos os tais PDFs, aqui já não temos mesmo, portanto estou a utilizar o vídeo antigo que nós utilizávamos antigamente, ok? Só para também vocês e começarmos a falar um bocadinho em relação aos motociclos. Vocês têm que ter a percepção que este tipo de veículos são os veículos de maior fragilidade, portanto, em termos de veículos, são os veículos mais frágeis que existe. Porquê? Porque não tem, regra geral, o condutor não tem a proteção. Apenas a proteção e a única proteção obrigatória é o uso do capacete. Falámos nisto também, que o uso do capacete é obrigatório em todos os condutores e passageiros do motociclo, sendo que menos naqueles motociclos que têm caixa rígida, que têm aquela caixa, tipo os quadriciclos de caixa. É dispensável o uso do capacete. Basicamente, em termos de obrigação direta, ok? É a única coisa que é mesmo vocês são obrigados a utilizar. Depois, se utilizam se utilizam luvas, devem-no fazer. Se utilizam fatos de proteção, também devem, e que tenham materiais refletores, que é quando existe a luz, certo? Refletirem e serem veículos mais visíveis. Se utilizam botas, em vez de, por exemplo, sapatos ou sapatilhas com cordões, devem utilizar calçado sem cordões. Porquê? Porque podem ir para a corrente, certo? Portanto, se utilizam isso ou não, já não é tão obrigatório. Agora, devem, e se forem, por exemplo, no caso do Júlio, quando vier dar aulas de moto, o instrutor dele vai avisá-lo. Trazer capacete próprio, porque convém, para não andarmos sempre a trocar de capacete, não é? Ok? E depois convém trazer luvas de proteção, ok? Portanto, o casaquinho, portanto, virmos bem agasalhados, porque andar no motociclo, estamos mais sujeitos, obviamente, às condições atmosféricas adversas, ao vento, à chuva, etc. E depois também é uma maneira de, em caso de queda, e por isso é que, por exemplo, devemos utilizar botas para proteger os tornozelos, ok? Agora, tudo equipamentos que devem ser regulamentados e serem mesmo para o efeito de condução de... Não é trazermos umas luvas, por exemplo, que percamos a sensibilidade nas manetes. Não é trazermos umas botas que nos tirem a sensibilidade e que nos protejam nada. Só nos estejam a atrapalhar. Percebem? Portanto, obviamente temos de ter noção que depois este tipo de equipamentos, embora não diretamente obrigatórios, devem ser para aquele efeito. Ok? Portanto, existe depois fatos de proteção até próprios para isso. Regras básicas. Atenção, só pode ser transportado, e é uma pergunta que sai muito, só pode ser transportado no motociclo um passageiro com idade superior a 7 anos. Portanto, é a idade limite. Portanto, com menos de 7 anos não podemos transportar um passageiro. Ok? Depois, como estávamos a dizer, é, sem dúvida, um veículo mais sujeito também às irregularidades da via. Ou seja, aos buracos, se a estrada estiver molhada, tem menor aderência, às lombas, certo? Fazerem uma travagem em cima das marcas rodoviárias é complicado, porque é um veículo que o rodado é de menores dimensões, existe menor contacto com o solo, portanto é mais fácil haver falta de aderência. Ok? Depois, regras que nós já falamos também aqui. A obrigatoriedade da utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento em todos os motociclos. Portanto, a partir do momento que vocês se lembrem de irem circular no motociclo, só podem, a partir do momento que estão em circulação, em movimento, têm que levar as luzes médias ligadas do veículo. Outra coisa importante é vocês perceberem que a pessoa transportada, um passageiro que vocês transportam, também tem uma grande influência na estabilidade do veículo. Portanto, quem vai, se vocês forem passageiros e não condutores, se forem condutores, devem alertar o passageiro que ele não pode ir para cima da moto andar-se lá a mexer. Portanto, tem que o ajudar. E vice-versa, se vocês forem o passageiro, terem percepção que não podemos andar lá a abanar-nos. Porquê? Porque, obviamente, o nosso mexer vai ter uma grande influência na estabilidade deste tipo de veículos. Ok? Instáveis,
ok? Mais sujeitos às irregularidades da via, às condições atmosféricas. Outra coisa importante que falamos quando damos os pneumáticos. Pergunta de exame, relevo mínimo. Qual é o relevo mínimo dos pneus de um motociclo? 1 milímetro. Ok? Que é nos ligeiros 1,6 milímetros. Falamos isto na última aula. Motociclos, o relevo mínimo é 1 milímetro. 1 milímetro. Relevo mínimo dos pneus dos veículos de um motociclo. Isto são as regras principais e o que vocês precisam de saber e para terem já uma certa noção que, como eu disse, vocês, independentemente de estarem a tirar a carta de ligeiro e vão saber diretamente que tipo de motociclos é que vão poder conduzir na aula 17, na aula de quinta-feira, ok? A partir do momento que vocês estão a tirar a carta de ligeiro, vão poder conduzir motociclos, por isso tenham atenção a estas características, não só como condutores de automóveis ligeiros, mas sim, se atreverem, ok, a conduzir este tipo de veículos. E pode ser também até velocípedos, que aí nem precisam de carta, como vocês sabem, não deixam de ser, obviamente, veículos de maior fragilidade. Sendo que aqui, no caso dos velocípedos, não existe nem a obrigatoriedade de vocês usarem capacete. Embora, a partir do momento que passaram a ter que circular, ok, na faixa de rodagem, que é o que a lei diz, deviam ter noção que se calhar era melhor levarmos um capacete. Ok? Entendido? Esta parte. Percebida? Perceberam esta situação toda do motociclo? Sim, a parte principal, ok? Registem, tudo isto é importante. As perguntas normais que vos saem têm a ver com a instabilidade, ok? São veículos mais frágeis, mais instáveis. Basicamente, o para-choques somos nós. Não é por nada quando existe um acidente de motociclo, regra geral. E ontem, se não me engano, foram dois. Pelo menos um de 22 e um senhor de 40 e tal anos. Um na Maia e outro foi lá para baixo. Que eu vi-se. Então, mortos. Estamos a falar de mortos. Ok? Certo? Se não me engano, foi na Maia e outro para baixo. O sendo que o lado de baixo, eu acho que tinha 22 anos. Se não me engano. Ok? Pronto. Já agora, primeira palavra-chave, número 74. 74. Primeira palavra-chave, aula número 15. Okay? M como 15, 74. 74. Ora bem, segurança ativa e segurança passiva. Deixa-me escrever aqui. Segurança ativa segurança passiva. O que é então segurança ativa? Ok, então fica assim, pronto. Segurança ativa é tudo o que pode evitar o acidente. Tudo que vocês conhecem, ok? Que pode fazer com que nós não tenhamos o acidente. Normalmente, há uma coisa que vocês se lembram logo. Sistema de travagem. Barra, que é uma das que sai mais. O ABS faz parte do que sistema? Lembrem-se que o ABS evita o bloqueio das rodas numa travagem de emergência. Portanto, é um sistema de travagem que os veículos têm. Portanto, é ativo. É ativo porquê? Porque existe para evitar o acidente. Mas qualquer situação desde sinalização, portanto, tudo que existe em que nos chama a atenção e que nos obriga a moderar a velocidade, desde a sinalização, desde as rotundas. Um muito importante, o triângulo de pré-sinalização, aquele que nós colocamos quando temos um acidente. Porque é que é ativo? Porque nós colocamos
para sinalizar o acidente, para minimizar o risco de haver outros acidentes. Qualquer campanha de sensibilização, ou seja, se conduzir não beba, ok? Portanto, qualquer campanha que exista de sensibilização, ok, faz parte, obviamente, também da segurança ativa. Tudo o que exista para minimizar o risco de termos um acidente. Normalmente o que sai, ok? Entendido? Quando se fala em segurança passiva, reparem, vocês gostam muito de fazer isto. P, passiva, protege. Ou seja, tudo o que existe para nos proteger ou minimizar o risco de lesões quando existe o acidente. Ou seja, todos os equipamentos de proteção que existem airbag, sistema de retenção para crianças, ok? Tudo que existe para nos... O capacete, agora estávamos a falar, ok? Portanto, proteger. Portanto, segurança passiva é tudo o que nos protege ou minimiza o risco de lesões em caso de acidente. O que normalmente sai muitas vezes é o airbag. E já agora que estamos a falar daqui do airbag, não se esqueçam de uma coisa. O airbag não é... Eu estava a ver se conseguia escrever ali e acho que não consigo. Não vou conseguir escrever aqui. Ok. Pronto. O airbag, não sei se já percebeu ou não esta pergunta, não é um equipamento obrigatório. Portanto, o carro, que é claro que agora quase todos têm, e tem, não tem só frontais, tem laterais, tem whatever. Ok? O que não falta agora é carros com airbags e airbags espalhados por todos os cantos do carro. Mas não é um equipamento obrigatório. O cinto, por exemplo, é obrigatório. Os carros têm que ter. Certo? Mas o airbag, e vocês às vezes, falámos lá no airbag, vimos que ele é algo que é positivo, que nos protege, e sai esta pergunta e eu pus que é obrigatório e ele afinal não é obrigatório. Não é obrigatório. Ok? Quase todos os carros agora têm, certo? E todos e mais algum, mas não é um equipamento obrigatório. Ok? Certo. Mas, em relação ao cinto de segurança, não se esqueçam, é obviamente obrigatório. E é importante também nós falarmos nisto que vamos falar agora. Contornação. A partir do momento que vocês, maiores de idade, ou um condutor, circule sem fazer uso do cinto de segurança, certo? A responsabilidade é do próprio. Somos maiores de idade, a responsabilidade é nossa. E a contornação que cometemos é... Qual é que vocês acham? Qual é a vossa opinião? Nós próprios. Leve. Portanto, vocês, maiores de idade, se não fizerem uso do cinto de segurança, simplesmente a contornação que vocês cometem é leve. Só leva ao pagamento de uma coima. É o próprio o responsável, ok? Se vocês forem ao lado, têm mais de 18 anos, são maiores de idade, não levar cinto, não é o condutor que é responsável, são vocês. Vocês é que, independentemente de terem carta ou não, vocês é que vão pagar uma multa. Agora, e aqui, muito importante, quando um passageiro menor ou inimputável,
menor ou inimputável. Inimputável é aquelas pessoas que até são maiores de idade, mas têm uma doença que não lhes permita, têm uma deficiência que não lhes permita decidir por seus próprios meios. Aí o responsável é o condutor, não é o pai, não é a mãe, que tem muitas perguntas sobre isto. Não, é o condutor, é a pessoa responsável por estar a conduzir naquele momento. E aí sim, a responsabilidade recai sobre o condutor e o condutor comete uma infração grave. Se uma criança não utilizar o sistema de retenção obrigatório, a responsabilidade recai sobre o condutor e ele aí comete uma infração grave. Portanto, o não uso por um passageiro maior de idade, o não uso do cinto de segurança, a contornação leve. A responsabilidade é do próprio e a contornação é leve. A não utilização de um sistema de retenção por um passageiro menor, seja cinto e é menor de idade, seja cadeirinha e obviamente é menor de idade, a responsabilidade recai sobre o condutor e a contornação passa a ser grave. Isto é importante e sai. E é obrigatório o uso de cinto de segurança por todos os passageiros, ou seja, pelo condutor e todos os passageiros de um veículo. Maria, Uber depende. Ou seja, lá está, se for menor, sim. Se for menor, sim. Se não for menor, não. Ok? É igual, aplica-se a mesma regra. Então, se o passageiro que o Uber vai transportar for alguém menor de idade, ele não pode arrancar sem obrigá-lo a pôr o cinto. Sendo maior de idade, a responsabilidade é do próprio. Entendido ou não? Portanto, isto não depende do condutor. Ok? Depende de se o passageiro é ou não menor. Depois, sistema de retenção para crianças. Completando, porque já falámos nisto. Inclusive, eu respondi a alguém no domingo ontem para ir rever a aula, porque eu falo especificamente, claro, Maria, se é menor, se tem uma cadeirinha é menor. Aliás, mas nesse caso, vai o progenitor com ele, mas é o condutor o responsável. E eu entendo o que tu digas, mas tem que ter cadeirinha. Se não tiver cadeirinha, não pode ser transportado nesse Uber. Ok? Percebeste ou não? Portanto, tem que ter cadeirinha. Pronto. Agora, o que eu estava a dizer, sistema de retenção para crianças. Eu respondi no grupo para vocês, alguém, já não me lembro quem, mas houve alguém que perguntou e falou, e eu digo especificamente, certo ou errado, lembram-se da aula, e o que é que eu disse? Vocês confundem, ok, isto da idade, do peso e do tamanho. E fui específico. Vocês lembram-se disto ou não, que eu disse? E reparem que houve logo alguém que simplesmente, não sei quem foi, não estou aqui a pôr nomes, que simplesmente não viu bem a aula, certeza, com atenção, e foi logo, pumba, caiu logo, que é certinho, porque eu já sabia, vai haver alguém que vai cair nesta pergunta, porque é pergunta de exame, apesar de eu falar dela diretamente na aula, eu disse, atenção que vocês confundem isto. A partir do momento que fala em sistema de retenção para crianças, certo? Existem 5 grupos. Quantos grupos é que existem? 5 grupos. Existe 0, 0 mais, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Para vocês escolherem, e já vou-vos mostrar aqui no vídeo, para vocês escolherem qual destes grupos, qual é a cadeirinha que o vosso filho, sobrinho, etc., tem que utilizar, vai depender sempre do tamanho e peso.
A idade é importante. A idade é importante para vocês saberem se temos que utilizar só cinto ou sistema de retenção para crianças. A partir do momento que na pergunta fala em sistema de retenção para crianças, o que vocês têm que pensar e imaginar é que o sistema de retenção para crianças tem que ser adaptado ao tamanho e ao peso da criança. Ok? Perguntas de exame. Quantos grupos? 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Qual deles a utilizar vai depender do tamanho e do peso. Nunca da idade. Ok? 5 grupos. Estão aqui. Até 10 anos é o 0. Desculpa, até 10 anos. Até 10 quilos, e eu a dizer-vos que não tem nada a ver com a idade, e disse a idade. Até 10 quilos é o 0. Para crianças, até 13 quilos é o 0 mais. Entre os 9 e os 18 quilos, podemos já utilizar o grupo 1. Entre os 15 e os 25 quilos, podemos utilizar o grupo 2. E quando a criança tiver entre os 22 e os 36 quilos, utilizamos o grupo 3. Ok? É claro que, imaginem que ela tem este peso, por exemplo, imagina que ela tem 22 quilos, mas tem 1,40 m. Já só precisa do cinto de segurança, que é aquela situação que nós falámos. A partir do momento que tem ou mais de 1,35 m ou mais de 11, ou seja, 12 anos para cima, já só precisa de utilizar cinto de segurança. Já não. Se tiver menos de ambas as coisas, ok? Passa tem que utilizar um destes 5 sistemas de retenção, dependendo do tamanho e do peso. Ok ou não? Entendido? Percebido? Fixe? Pronto. Depois, dentro da segurança ativa, importante falar no triângulo de pré-sinalização. Ok? Portanto, triângulo de pré-sinalização é utilizado para evitar outros acidentes e por isso é que se fala que pertence à segurança ativa, minimiza o risco de haver novos acidentes e por isso é que nós temos que o colocar, certo? Percebermos que, quando obrigatório, a sua não colocação é uma contra-ordenação grave. Quando obrigatório, e ele só é obrigatório nas vias normais, vocês vão já perceber, quando o veículo não é visível a 100. Ou seja, se vocês estiverem num local em que o vosso veículo é visível a 100, o obstáculo é visível a 100, deixa de ser obrigatório a colocação do triângulo de pré-sinalização. Quando obrigatório, a sua não utilização é uma contornação grave. Se sempre na autoestrada e vias reservadas ou equiparadas, okay, a sua utilização é sempre obrigatória. Sempre obrigatória. E se não o fizermos, é muito grave. Portanto, não se esqueçam, regra geral, a não utilização do triângulo de pré-sinalização com tornação grave. Isto é a regra geral.
sendo que na autoestrada é sempre obrigatório e a sua não utilização é muito grave. Autoestrada e vias equiparadas ou vias reservadas a automóveis e motociclos. Vias equiparadas à autoestrada. Como é que deve ser a sua colocação? Obviamente, sempre na vertical, ao alto, ok? Depois, procedimento normal, imobilização do veículo, luzes de perigo, colete e colocar o triângulo. O triângulo mais fácil aqui, assim. Ok? Triângulo pré-sinalização. Nunca colocado a menos de 30 metros do veículo, sendo que tem de ser sempre visível a 100 metros. Isto é a condição principal. Para ser visível a 100, ele tem que ser colocado. Se ele, para ser visível a 100, tiver que ser colocado a 35, a 40 ou a 50 metros, vocês têm que colocá-lo a 45 ou 50. Nunca a menos de 30, mas a condição principal é ser visível a 100. Ok? Nunca esquecer. Triângulo de pré-sinalização. Deve ser sempre guardado num sítio e na caixinha para que, quando seja necessária a sua utilização, ele esteja em bom estado. Isto já são coisas extra. Ok? Porque normalmente o que sai é isto. Vai-vos sair, por exemplo, uma imagem que temos um veículo. Ok? Vemos o veículo assim na parte de trás. Ok? Certo? E o triângulo está tipo colado no vidro. Metido por dentro do vidro. Está corretamente colocado? Claro que não. Porque não está nem a menos de 30, quanto mais a visibilidade. Perceberam a ideia? Portanto, há uma situação assim que vos sai. Aquele veículo está corretamente sinalizado com um triângulo pré-sinalização? Não está. Está na traseira, está colado na traseira dele. Portanto, também sai este tipo de perguntas. Ok? Ótimo, Marta. Estou a acertar. Só não acerto no número do Euromilhões. Ok? Percebido isto? Entendido? Ok, muito bem. Portanto, é este tipo de perguntas que têm em relação a isto. Entendida a segurança ativa, entendida a segurança passiva, certo? Vocês às vezes dizem assim, a segurança ativa é antes do acidente. Segurança passiva é depois do acidente. Atenção, o triângulo nós colocamos depois do acidente. Portanto, é importante vocês perceberem. A ativa pode minimizar o risco de termos um acidente, ok? Portanto, pode evitar termos um acidente ou minimizar o risco de o termos. Passiva, ok, o acidente aconteceu e pode simplesmente minimizar o risco de nós termos lesões, ou seja, protege. Passiva, P, protege. Proteger. Ok? Principais. Passivo, sai muitas vezes o airbag e não se esqueçam, não é um equipamento obrigatório. O cinto é, o capacete é nos veículos, nos motociclos que não tenham caixa rígida, portanto também não é obrigatório em todos os motociclos, ok? O cinto é obrigatório. Entendido? Percebido? Ótimo. Já agora temos aqui a imagem de um colete e desculpem lá, temos aqui a situação. Oi, vou pôr outra vez, ok? Lá está, luzes de perigo, colete, colocar o triângulo na vertical e lá está. 30 metros, se visível a pelo menos 100. Portanto, ele tem que ser visível a 100. Feito? Percebido? Ok, desculpem lá também esta qualidade deste vídeo, que também ficou muito a desejar. Vamos agora... Okay. Esta parte agora é a parte referente à interação que nós temos que ter com os outros utentes da via. Esta parte do vídeo que vocês estão a ver aí
nós já falamos nisto no MSR, portanto, logo no primeiro módulo. É importante vocês perceberem que vão estar em comunicação e vão estar em constante comunicação com outros que podem ser outros condutores que podem conduzir o veículo A, B ou C, ou podem ser peões, outros utentes da via pública. Começando por estes, são, sem dúvida, os utentes de maior fragilidade da via pública, os peões, são os mais frágeis, são os mais vulneráveis, mas, apesar de o serem, nós também teremos, quando formos peões, também vamos ter, obviamente, regras a cumprir. Okay? Portanto, normalmente a linguagem e aquilo que eu digo é sempre igual e é isto que vos sai. Características deste tipo de utentes, a sua fragilidade. Depois, acrescentar que temos o peão criança, o peão com uma deficiência e o peão idoso que requerem, por parte do condutor, uma atenção especial. Portanto, as perguntas que vos vão sair ou que vos vão mais incidir neste tema, possivelmente só vos sairá na avaliação da aula de amanhã, ok? Não se calhar ainda hoje, na de hoje, portanto, isto já fazia parte da aula da manhã. Portanto, perguntas no sentido de se aquele peão está a circular corretamente, se está a proceder corretamente, que cuidados como tutores temos que ter quando o peão é criança, quando o peão é idoso ou quando o peão tem uma certa deficiência. Criança, por ser imprevisível, menor estatura, tem menor conhecimento do código da estrada, menor noção do perigo. Portanto, temos que ter cuidado quando o peão é, então, criança. Quando o peão é idoso, porque tem dificuldades de locomoção, já não vê tão bem, já não ouve tão bem, pode perder o equilíbrio facilmente, certo? Então, demora mais a atravessar a via, temos que ter um bocadinho mais de paciência, portanto, obviamente, temos que ter uma atenção especial. Peão que possui algum tipo de deficiência, pode ser uma deficiência invisual, pode ser alguém cego, em que não esteja a ver, pode ser uma deficiência motora, pode ser uma deficiência psíquica, ou seja, obviamente vai requerer por parte de nós, condutores, uma atenção especial, uma atenção redobrada. Moderação da velocidade, estarmos especialmente atentos ao comportamento dos mesmos, saberem que se houver passeios, eles têm que circular no passeio ou pela berma, não havendo nem passeio nem a berma, têm que circular, e aí sim, e vai-vos ter perguntas sobre isto, aquele peão circula corretamente se quando não existe nem passeio nem berma, se estiver a circular de frente para os veículos, por exemplo. Ok? Certo? Portanto, é isto. Depois, atenção, estou a ser um bocadinho mais rápido, também porque foi algo que já repetimos, e como esta parte final da aula, vocês já ouviram isto tudo. Se tiverem alguma dúvida, volto a repetir, como é óbvio, já sabem, se não percebi, etc. Depois, parte seguinte. Quando nos cruzamos com já agora, e aproveitando isto, não se esqueçam, foi para este lado, mas se fosse para o outro lado, sendo só apenas e só uma passadeira e não existindo a meio um refúgio, às vezes existe aquele separador, existe ali um refúgio para o peão, vocês têm que deixar o peão terminar do outro lado da faixa de rodagem. E só depois é que podem arrancar. Portanto, por acaso aqui foi daquele lado para cá, mas se for ao contrário, ok? Não se esqueçam, tem que o deixar chegar ao outro lado. A não ser que a meio exista ali um refúgio. Em que basta ele estar a passar já para o outro lado e vocês podem ir, porque mesmo que ele volte para trás, tem lá um refúgio a meio. Ok? Pronto. Outra coisa, já que estamos a falar aqui nisto, embora não seja diretamente deste tema, mas está aqui no vídeo e também é importante. As passadeiras, obviamente, são locais apropriados para eles fazerem um atravessamento. Não existindo sinalização luminosa complementar, eles terão prioridades a partir do momento que manifestam a intenção de atravessar. Como peões não podemos atravessar sem verificar que o podemos fazer em segurança, então temos que olhar, apesar de ter prioridade, temos que olhar para um lado e para o outro, a ver se o carro que se aproxima nos está a ver. Como condutores, não se esqueçam que em termos de exame e noutras situações, a partir do momento que vocês não cedem a passagem ao peão quando obrigatório, é uma contaminação grave.
sempre que eles já estiverem a passar, mesmo que exista sinalização luminosa que não lhes permita atravessar, temos que o deixar concluir, assim como, outra regra, e já aconteceram reprovações por causa disto que estão a ver aqui à vossa frente, sempre que estejam a mudar de direção, independentemente da existência ou não de uma passadeira, se estivermos a mudar de direção, nós temos que deixar o peão concluir. Portanto, a partir do momento que ele manifesta a intenção de começar a fazer o atravessamento e estiver já com um pé na faixa de rodagem, vocês têm que o deixar concluir. Ok? Mesmo ele tendo uma passadeira perto e não esteja ele a cumprir a lei. Porque lá está aquela história que nós falámos. Sempre que exista uma passadeira a pelo menos 50 metros, o peão deve se deslocar para a mesma para fazer o atravessamento. Se não o fizer, pode ser multado. A polícia pode multar quando vocês atravessarem fora de uma passadeira e têm uma passadeira a menos de 50 metros. Ok? Depois, veículos de duas rodas. A partir do momento que vocês estão perante este tipo de veículos, como já falámos há bocadinho, são os veículos, ou seja, em termos de veículos, são os veículos mais frágeis que existem. Relembrar a distância de segurança do 1,5 m a quando da sua ultrapassagem. Se não tivermos espaço, temos que, ou seja, linha contínua, não temos espaço para vir 1,5 m, vamos atrás dos mesmos. Esperem por uma oportunidade. Quando tiverem, não percam essa oportunidade, porque se tiverem a oportunidade de dar 1,5 m, se não passarem, também podem ser penalizados por isso. E depois, terem atenção a estas situações, em que eles se metem entre os veículos, são veículos com, então, menos visibilidade, mais pequenos, facilmente metem-se no nosso ângulo morto e nós não os vemos. Portanto, espreitem sempre. E duvidem sempre e olhem mesmo em toda a redondeza e terem a certeza que não está lá ninguém. Ok? Certo? Ok? Pronto. Em relação a esta situação já agora dos velocípedos que vocês estão a ver aí, eles, regra geral, devem andar em fila. Quando forem dois, podem ir a par. Realmente podem ir a par. Agora, normalmente, por segurança, devem ir em filinha. Ok? Mas a lei permite eles irem a par quando são só dois. Ok? Para terminar, em relação a esta situação, obviamente os veículos pesados. Não estão aqui por serem os veículos de maior fragilidade, sem dúvida que não são, mas as suas dimensões vão nos trazer outro tipo de problemas. Nomeadamente de fluidez, de circulação, circulam devagar demais e nós vamos ter que ir atrás deles, ter paciência muitas vezes para ir ali atrás deles alguns quilómetros. Depois, de visibilidade. Porquê? Porque vão-nos tirar muita visibilidade para a nossa frente. Procurem sempre lugares onde exista, ou seja, são de menores circulam mais devagar, mas são de maiores dimensões, ou seja, nós vamos necessitar na mesma de um espaço maior para os conseguirmos ultrapassar, certo? Portanto, procurem sempre um lugar em que seja realmente seguro a sua ultrapassagem, percebendo sempre se realmente temos espaço suficiente para o fazer. Depois, quando eles estão a manobrar e quando eles estão a efetuar algum tipo de manobras, nunca se ponham ao lado dos mesmos, porque eles vão sempre necessitar, regra geral, de utilizarem muitas vezes a via de trânsito de sentido contrário, ou seja, pelas suas dimensões, rotundas mais pequenas, mudanças de direção, eles muitas vezes têm que utilizar não só a respectiva via de trânsito que estão a utilizar, mas sim utilizarem as outras, que podem ser as outras no nosso sentido, como pode ser inclusive as outras de sentido contrário. Portanto, já agora, sempre que eles estiverem a fazer marcha atrás, também não se colhem à traseira deles, porque eles não vos veem. Portanto, nunca se colhem demasiado, porque também isso tira-vos ainda mais visibilidade, certo? Nem se metam ao lado deles quando eles estão a fazer manobras. Terem atenção que a partir do momento que vocês tenham que o ultrapassar ou frente a frente cruzarem-se com os mesmos, atenção às distâncias laterais, mesmo havendo espaço, há sempre ali uma situação em que vocês sentem uma força diferente, porque a movimentação daquele tipo de veículos faz com que haja mais vento. Ou seja, há ali uma alteração e pode haver uma força extra que vocês tenham que fazer para segurar no volante,
porque há aquele movimento de ar na circulação que provoca a circulação deste tipo de veículos, ok? Portanto, como vocês viram nestas últimas vídeos que apareceu aí, estas últimas imagens, era disto que eu falava. Eles muitas vezes precisam de utilizar as outras vias de trânsito para mudar de direção. Portanto, tenham sempre o máximo de atenção em relação a este tipo de veículos. Ok? Certo? Ok? Pronto. Parte final da aula. Comportamento cívico, condução defensiva, relembrar, ok? Comportamento cívico, condução defensiva e a importância da comunicação. Relembrar aquilo que nós falamos no MSR de tipos de comunicação, pode ser por gestos, o agradecer, o dizer podes passar, não se esqueçam, inclusive, e às vezes, quando nos falta alguma iluminação do nosso veículo, utilizar os sinais manuais para substituir os piscas, as luzes de mudança de direção, por exemplo. A utilização das luzes de perigo para sinalizarmos este tipo de situações de redução súbita da velocidade, não como forma de agradecimento. Agradecer é a mãozinha, ok? Agradecer, obrigado. Portanto, as luzes de perigo, sai o examinador no dia do exame, é obrigado a fazer 3 perguntas. Sai muitas vezes esta situação. Onde é que se ligam as luzes de perigo? Que são os indicadores de mudança de direção e funcionamento simultâneo que tu estás a dizer que são piscas, que vocês estão a dizer ou costumam dizer que são os 4 piscas. Ok? Portanto, em que situação, diz-me então uma situação prática em que tem que ser utilizado. Vocês dizem a imobilização do vario pela avaria ou por acidente, redução súbita da velocidade, que é este o caso. Nada de dizerem agradecimento, nada de dizerem que é para quando o carro está mal estacionado, vocês dizerem que está mal estacionado. Obviamente nada deste tipo de barbaridades. Ok? Portanto, pôr as coisas no sítio. Sinais de luzes, que pode ser, se existir má visibilidade, uma passagem estreita, para percebermos se existe veículos a circular em sentido contrário. Nunca para agradecer, nunca para dizer, olha, podes passar. Não. Podes passar. Ok? Portanto, mais uma vez, são coisas que vocês criam e que porque vocês veem os outros a fazer. Não façam isso vocês. Não digam que isto é utilizado para isto quando não é. É para aquilo que eu estou a dizer. Certo? Então, isto tudo, obviamente, são modos de comunicação, sendo que os indicadores de nossa direção, os piscas, são fundamentais. Desengane-se quem vos diz que não se reprova por causa de piscas. Reprova-se por causa dos piscas. Não diretamente, mas a partir do momento que vocês começam 1 pisca, 2 piscas, vamos parar, sinaliza. Vamos retomar a marcha, sinaliza. Ou seja, vamos parar à direita, sinaliza com o indicador da nossa direita. Vamos retomar ao iniciar a marcha, pisca da esquerda. Depois, espelho. Por isso é que eu digo pisca, espelho, pisca, espelho, pisca, espelho. Porque temos que verificar se existem outros veículos a circular. Portanto, esta situação de dar pisca, de indicador de nossa direção, é muito importante. Não falhem nisso. Não falhem nisso. Ok? Poupem as coisas, poupem faltas. Que é mesmo assim. Ok? Portanto, são tudo modos de comunicação. E a partir do momento que vocês são condutores responsáveis e que vocês comunicam, vocês vão ter um bom comportamento cívico. Ou seja, vocês estão mais perto de serem ou de conduzirem de modo defensivo. E a condução defensiva não é, ok, parar em todos os cruzamentos ou entroncamentos. Parar em todas as passadeiras. Não. Porque se andarmos constantemente a parar, se calhar o veículo que vem atrás de nós vai começar a ficar cheio e até se mete a ultrapassar num sítio que nem pode. Porque nós também não podemos perturbar a fluidez, a circulação dos outros. Conduzir de modo defensivo é uma atitude tomada pelo condutor no exercício da condução que evita ou que pode fazer com que haja, ou seja, conduzir de modo a evitar termos um acidente. Evitar termos um acidente.
pelo menos evitar as perdas humanas. E para conduzirmos defensivamente, é preciso, primeiramente, que exista esta comunicação, esta interação com os outros. Okay? Para que tudo se faça de forma ordenada e segura, é importante haver esta coordenação, esta cooperação entre os utentes da via pública. E não é só condutor com condutor, pode ser condutor com um peão. Ainda hoje eu estava parado, a aluna parou numa passadeira porque vinha um peão, e eu comecei a buzinar para o peão, porque vinha um smart que nos ultrapassou e vum! E eu comecei a buzinar dentro do carro, estiquei-me, comecei a buzinar, para quê? Para o peão ver que é que vinha mesmo um gajo ultrapassar. É que ele passou e o peão passou à nossa frente, e o gajo zoom. Mas ultrapassou para aí 2 ou 3 carros. Eu parei, o carro que estava atrás de nós parou, e ele vinha lá atrás e sempre a dar. E o peão a passar à nossa frente. Lá retraiu um bocadinho, ele passou e ele foi e o peão seguiu a vida dele. Imagina que o peão vai sempre ou até vai mais depressa um bocadinho. Ok? Portanto, é preciso vocês, infelizmente, às vezes também estarem atentos a estas situações. E tentar, se não podemos pôr a mão e fazer com que o outro pare. Não é? Portanto, vamos tentar avisar o peão para ele não continuar a passar. Porque ele pode não estar a ver aquele maluco que nos vem a ultrapassar. Ok? Para haver essa cooperação, e eu penso que vocês registaram isto da outra vez, mas para haver essa cooperação, são 4 palavrinhas muito importantes. Alguém registou? Alguém se lembra? E vocês agora iam procurar aí. Para haver cooperação, devemos, primeiro, não importunar. Registem. Não importunar, que é cumprirmos as normas, cumprirmos os sinais, não fazer nada que possa prejudicar os demais utentes da via, os outros. Eu até chego a dar o exemplo, se estacionarmos o nosso veículo, que até pode não parecer que estamos muito mal, em cima um bocado do passeio, mas vem um peão, o peão não consegue passar porque o nosso carro está lá, o peão vai para onde? Vai para a faixa de rodagem. Já estamos a perturbar os outros. Porque para além de perturbarmos o peão que tem que circular pela faixa de rodagem, os outros condutores vão ter que ter atenção se o peão está lá a circular ou não. Depois, a parte do, segunda palavra, compreender. Compreender e desculpar os erros dos outros. Compreender e desculpar os erros dos outros. Nós também vamos errar. E quando nós errarmos, vamos esperar que o outro consiga redimir o nosso erro. Portanto, temos que estar preparados, condição defensiva, para o erro do outro. Nós temos que estar preparados que o outro pode errar. Não é que ele vai parar no stop. Nós temos que esperar que ele não pare no stop. Se ele não parar, eu consigo evitar o acidente. Se eu não estiver preparado para parar, não vou conseguir parar, vou ter o acidente. Tendo o acidente, apesar de não ter culpa, eu posso magoar ou magoar alguém que circula ao meu lado. Há muita gente que morre sem ter culpa num acidente. Há muita gente que morre sem ter culpa num acidente. Terceira palavra, não surpreender. E aqui no não surpreender é que entra a comunicação. É ser visto, tornar-nos visíveis aos outros. Não é tomar decisões em cima da hora. É sinalizar atempadamente as manobras. Utilizarmos todos os pipi, buzinar, eu estou aqui. Mais um modo de comunicação, a utilização do sinal sonoro, que pode ser feita desde que não seja em caso de protesto. Falámos no sinal sonoro. Se for para evitar uma situação, se for para alertar um peão que nós estamos ali, podemos utilizar. É um caso, muitas vezes, de perigo iminente. Porque nós estamos a chegar, podemos não estar a conseguir até travar o nosso veículo, vamos tocar a ver se ele sai da frente. Não é protestar do tipo, sai daí, que a prioridade é minha. Não. Okay? É um modo de dizermos, estou ali. Okay? E a quarta palavra, não se deixar surpreender. É estar sempre atento. Portanto, se o não surpreender era tornar-me visível aos outros, o não se deixar surpreender
é nós estarmos a ver os outros, estarmos a contar com o que ele vai fazer. Ver, estar sempre atento. Se vem a bola, pode vir a criança. Se o carro está a deitar fumo, se calhar vai arrancar. Se o carro acabou de parar, o condutor pode abrir a porta do mesmo. Okay? Sempre com o intuito óbvio de evitar o acidente. Condução defensiva é a atitude tomada pelo condutor no ato da condução, enquanto conduz, de modo a evitar acidentes. Se uma bola salta para a faixa de rodagem, é provável que surja uma criança. Se há crianças a brincar nos passeios, é provável que uma ou duas, possam atravessar a faixa de rodagem. Se há idosos no passeio, é provável que possam atravessar a faixa de rodagem. Se um veículo estacionado deita fumo pelo escape, é provável que ele vai iniciar ou retomar a sua marcha. Se um veículo circula lentamente, é provável que o condutor esteja à procura de um lugar para estacionar ou esteja perdido. Se há um condutor que começa a gesticular dentro do carro, é normal que esteja estressado ou emocionalmente perturbado, pode ter reações inatas. Atenção que à frente de um veículo de transporte coletivo pode passar uma criança. Ou pode passar um peão. Portanto, são todos índices, exemplos, ok? Do que tudo vos pode acontecer à vossa frente, ok? E que pode ser importante vocês recolherem, estarem atentos para não serem surpreendidos. Entendido? Percebido? Hoje vou-vos dar descanso. Ok? Hoje vou-vos dar descanso. Isto é aquilo que eu estava a falar. Se repararem, é claro que o dever é daquele condutor que vai retomar a sua marcha cedendo a passagem. Mas nós podemos prever que ele pode não nos estar a ver, então se calhar vamos lhe facilitar. Esta é do autocarro. Entendido? Percebido? Ótimo. Segunda palavra-chave, 39. 39. Segunda palavra-chave, número 39. 39. Descansem, porque amanhã e quinta-feira, principalmente, vai ser preciso muito o dobro da vossa concentração. Ok? Coisas novas. Amanhã nem tanto, mas quinta-feira sim. Ok? Portanto, hoje tenho um bocadinho mais de tempo e tudo para fazerem mais uns testezinhos. Não percam as aulas para trás, comecem também a fazer testes, não deixem ficar lá atrás as aulas, ok? Certo? Portanto, têm um bocadinho de tempo, têm tempo para estarem mais um bocadinho, estejam mais um bocadinho de tempo e percam, entre aspas, mais um bocadinho de tempo na dry box. Tempo que perdem, entre aspas, que podem parecer que estão a perder agora, é tempo que vocês ganham no futuro. Isso vos posso garantir. Está bem? Abraço, obrigado por terem estado aí, desculpem lá alguma coisa e até amanhã. Coração também para vocês, ok? Obrigado.